Oi pessoal, bem-vindos ao nosso programa Viver Mais, feito com muito carinho e cuidado para você. E hoje eu quero dar um recadinho bem especial. Todo mundo pode ser ensinado, basta a gente olhar com cuidado e com amor. As pessoas sábias entendem que ninguém é de todo mal ou completamente bom. Todo mundo tem seus fantasmas e anjos dentro de si. Você já errou com alguém? Com certeza. Eu já errei várias vezes. O outro já errou? Com toda certeza. Nós estamos em estágios diferentes de evolução espiritual e aprendizado. E algumas pessoas tiveram experiências ruins que as levaram a não acreditar mais no ser humano. Mas podem apostar, qualquer um que recebe amor e ensinamento se torna uma pessoa do bem. A essência do ser humano é linda. Sempre que a gente vê alguém em perigo, a gente corre para ajudar, não é? Sem nem saber quem é. Em grandes tragédias, a gente vê isso, pandemia, vimos sempre as pessoas se unindo em comoção. E são nesses momentos que a gente mostra nossa humanidade. Que possamos sempre aprender uns com os outros. Cuide da sua saúde física, espiritual e mental. Cuide das pessoas que estão ao seu lado. Procure ajuda profissional e dê todo o carinho e atenção. Às vezes só precisamos de alguém que nos ouça e entenda. Todos temos problemas, então não devemos julgar e sim acolher. Todos já fizemos algum mal a alguém sem perceber, sem querer, em algum momento da vida. Ninguém quer ser mal, ninguém nasce assim. O ser humano é essencialmente bom e pode ter algum problema mental por trás também. Sábios são aqueles que entendem isso. Saiba observar e oferecer todo o seu afeto e cuidado. Bom, e hoje o nosso programa está muito interessante, cheio de matérias importantes que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então fiquem aí que é já já. Bom, e hoje eu tô aqui com a Jaqueline Pereira, ela é advogada, ela trabalha também na diretoria da OAB de Santos e ela veio conversar aqui um pouquinho com a gente. Bem-vinda aqui, Jaqueline, é minha amiga pessoal também. Verdade, Paula, nós somos amigas há muitos anos, né? Eu tô muito feliz de estar aqui, eu agradeço muito o convite. Bom dia a todos e todas que nos assistem. Então, a gente é amiga de infância, né? E eu já te falo, Jack, é muito importante para mim ter você aqui como advogada também, esclarecendo assuntos tão importantes, né? Que hoje a gente vai falar especificamente de direito previdenciário também, né? E também de direito extrajudicial. Explica um pouquinho pra gente o que seria o direito extrajudicial. Isso, eu escolhi falar sobre esse tema também porque a advocacia sempre foi vista como uma área de atuação muito distante para as pessoas, né? Tem pessoas que pensam que só podem procurar um advogado quando estão com algum problema, ou quando já receberam alguma intimação de algum processo, ou quando realmente tem um problema efetivamente para ser resolvido. E a advocacia extrajudicial, ela dá a possibilidade de você resolver os seus problemas fora do poder judiciário, diretamente no cartório, né? E eu quero também falar um pouco da advocacia preventiva, que é justamente uma área consultiva, e aí o cliente ele vai procurar o advogado antes de ele ter o problema para que não precise entrar com uma demanda judicial. Então, por exemplo, a preventiva aquilo sempre tem que ter um advogado, é bom a gente ter, né? Até hoje em dia eu até recomendo, sempre vai precisar de um advogado de família, né? Muito importante. Então é isso que vocês recomendam, ter sempre um advogado para quando surgir algo você já saber como resolver e já ter tudo encaminhado, né? Exatamente, é como um médico, né, na área da saúde. A gente procura um médico para fazer exames, para fazer consultas. Então quando você vai celebrar um negócio, é bom você ter a orientação de um advogado, porque ele vai te informar quais são os riscos, vai analisar a documentação, para fazer um contrato, a mesma coisa, um contrato de compra e venda de imóvel, um contrato de trabalho com um funcionário. E simplesmente para consulta mesmo. Na área previdenciária também há muita possibilidade de atuação na área preventiva, para você fazer um estudo, um planejamento previdenciário, para você saber quando você vai poder se aposentar. Né? Então, essa área preventiva e a área extrajudicial, que também é fora do fórum, né? Fora de processo, você resolve o seu problema diretamente no cartório, então é justamente para isso, para economizar tempo e também fazer com que a pessoa tenha um desgaste emocional e psicológico muito menor daquela situação. Você falou que na parte que é fora daquele júri, né, que vai para o júri, são mais parte de contratos? Seria isso parte, vamos dizer, mais
tranquila, vamos dizer, de contrato. O extrajudicial tem algumas situações que são previstas em lei que você consegue resolver diretamente no cartório. Por exemplo, divórcio, né? Quando as partes elas estão de acordo, quando não há litígio, não há briga, os dois têm que estar em consenso, né? Tem que ser pessoas maiores de idade, não pode envolver menor e sempre tem que ter assistência de um advogado. Então, por exemplo, um divórcio, quando é amigável, você não precisa entrar com processo judicial. Você pode resolver diretamente no cartório, por meio do divórcio extrajudicial, por meio de uma escritura pública. O inventário é a mesma coisa. Então, faleceu alguém na sua família, não envolve direito de menores. E aí tá todo mundo concordando, já é uma situação que tá todo mundo ali de luto, tá sofrendo. Precisa resolver, né, a questão burocrática, a questão documental e de patrimônio. Então, são assuntos que você pode resolver diretamente no cartório, que aí é o extrajudicial. Você deixa de entrar com aquele processo que demora anos, e aí você consegue resolver diretamente no cartório, que é muito mais rápido e menos burocrático. E você falou do inventário, vamos iniciar, né? É uma parte realmente difícil, é um momento difícil, e às vezes você colocar para briga, o advogado tem esse papel também, né, de conciliação. Vamos ver a melhor forma, né, como fazer. E muita gente nessa área tem muita dúvida, né? Às vezes é algo fácil, né, para o advogado fazer, e às vezes tem muitas dúvidas e não sabe, nem entra com isso, deixa o outro resolver, até perde, né? Então é muito importante estar ciente, né, e a par com o advogado, né? Isso, a legislação ela coloca um prazo, né, para você entrar com o inventário, que são até 60 dias após o falecimento, e aí hoje tem essa possibilidade. Antigamente era judicial, só tinha essa possibilidade, então tinham processos que se arrastavam durante anos, e aí assim, aquela briga familiar, aquele sentimento, às vezes, enfim, desconfianças, e aí esse inventário que você pode fazer diretamente no cartório, como eu falei, as pessoas precisam estar aceites, né, de todos os termos. Aí o advogado, que é necessária a participação do advogado, ele vai pedir toda a documentação para essa família, a documentação dos bens, a documentação do falecido, a documentação dos herdeiros, vai fazer o recolhimento dos impostos devidos, das taxas, o que precisa ser feito, vai fazer todos os termos por escrito e vai encaminhar para o cartório. Aí o cartório vai formalizar a escritura, né, que é o documento formal, a escritura de inventário, ou se fosse um divórcio também, uma escritura de divórcio, e aí as partes no dia e horário marcado vão lá com o seu advogado e aí vão fazer a assinatura desse documento. Lógico, antes de você levar no cartório, você vai ter toda a orientação do advogado, vai tirar todas as suas dúvidas, vai fazer toda a partilha, tudo da forma que seja melhor para todo mundo, né? E aí, se todos estiverem em concordância, dá para fazer fora do fórum, fora de um processo judicial, diretamente no cartório de notas. E, por exemplo, se ele não sabe disso e vai deixando, existe outro prazo, né, para ele requerer isso, ou passa para alguém, de repente? Na verdade, o que acontece é que se a pessoa não entra no prazo, ela tem que pagar uma multa, né, que é a multa do imposto do ITCMD. Não que a pessoa não possa mais fazer, ela sempre vai poder fazer, tanto no judicial como no extrajudicial. Só que aí vai ter uma incidência de uma multa, e aí, dependendo do valor do patrimônio, a multa fica num valor bastante alto. Então, o ideal é que realmente, quando a pessoa falece, lógico, né, você vai esperar uns dias ali, que as pessoas estão passando por aquela situação bastante difícil, e aí depois procurar um advogado que vai dar toda a orientação, vai solicitar a documentação e vai ver se consegue fazer diretamente no cartório, que é muito mais rápido, né, e menos traumático, ou não. Tem algumas hipóteses que realmente, por exemplo, quando envolve menor, que aí tem que fazer por processo judicial. Sim. E você falou também da outra parte que também a gente considera difícil no momento, que é o divórcio, né? Exatamente. Que tem às vezes uma parte que quer facilitar e a outra, como que acontece que não quer facilitar, né? Aí é mais difícil, quer procurar o advogado, mas a outra parte não. É um momento muito delicado, precisa até de psicologia junto, né, da família. Verdade. Na verdade, o papel do advogado, além de resolver aquela situação, né, aquele conflito, ele tem esse papel também de explicar e de acalmar as pessoas, né? A gente tem uma legislação que é muito clara, então assim, na legislação está dizendo o que é direito de um, o que é direito do outro, então não tem como você fugir daquilo, por mais que você esteja com raiva, com algum desconforto, alguma situação, você vai ter que seguir o que tá na legislação. Agora, o que é importante é que no divórcio, especificamente, quando envolve menor, não pode ser feito no cartório, tá? Aí tem que ser feito via judicial, porque aí você vai regularizar a questão
questão da guarda do menor, a questão dos alimentos. Um ponto que é importante de falar com relação ao divórcio é que antigamente tinha aquela questão de quando não quer, o processo vai se dilatando, vai ficando cada vez mais moroso, vai demorando muito para se resolver. Só que hoje em dia isso não acontece mais, né? O direito hoje ao divórcio é um direito da pessoa. Então, se a outra parte não concorda, pode até continuar uma briga com relação aos bens, com relação aos filhos, com relação a alimentos, a patrimônio. Mas com relação ao divórcio, isso não é mais direito da outra pessoa de ir contra. A partir do momento que a gente entra com uma ação de divórcio, agora voltando para o judicial, né? A gente está falando do extrajudicial, mas vamos dizer quando há litígio, quando tem que ser no processo. Se uma das partes ela não concorda, independente disso, o juiz vai decretar o divórcio se o advogado pedir, e aí todas as outras questões vão ser resolvidas aí ao longo do processo. Mas o divórcio já não tem mais aquela situação, eu não quero, então eu vou fazer o possível para que não aconteça. Não. Se uma parte não é obrigada a continuar com a outra um relacionamento que não quer mais. Então isso a gente consegue resolver rápido, sim. É um momento muito difícil, É né? muito Tem que delicado, ter sim, isso, é muito conturbado mesmo. Mas a gente está aqui para isso, né? Essa é a nossa profissão, de tentar fazer com que as pessoas resolvam seus problemas da melhor maneira possível e da forma menos dolorosa. Tentar conciliar também amigável, né? Exatamente. São situações tão doloridas, né? Isso, que envolve sentimento, né? Envolve família, então realmente é uma situação bem delicada. E é por isso que eu incentivo tanto que as pessoas, se tiverem a possibilidade de conversar, que façam extrajudicialmente, né? Desde que não envolva interesse de menor. Porque é muito mais rápido, cada um segue sua vida e o problema é resolvido de uma forma muito menos dolorosa, com certeza. E, por exemplo, a gente falou de divórcio, inventário. Quais outros também podem ser resolvidos que as pessoas procuram bastante extrajudicial? Isso, extrajudicialmente, a legislação agora está dando a possibilidade também de fazer a uso capião no cartório, fazer a adjudicação compulsória. A uso capião nada mais é do que quando você tem a posse de um imóvel, né, de uma propriedade há muito tempo, desde que não haja intervenção de ninguém, nenhuma oposição, e a posse é mansa, é pacífica durante certo período que é determinado pela lei, você adquire aquele bem para você, né? E antigamente você só podia fazer isso na justiça, por um processo judicial. Então agora isso também pode ser resolvido no cartório, o que é maravilhoso, porque são processos que se arrastam durante muito tempo. Infelizmente a gente sabe que o Poder Judiciário está muito abarrotado, então levar para o cartório, levar para a via extrajudicial é algo que faz com que o problema se resolva de uma forma muito mais rápida, né? Então, essa possibilidade existe de fazer uso capião extrajudicialmente e também a adjudicação compulsória, que também é uma forma de transferência de propriedade quando há feito uma negociação, um contrato, só que em razão da pessoa que vendeu estar num local desconhecido, ou então ela se recusa a fazer a transferência desse imóvel, você consegue agora também fazer na via extrajudicial diretamente no cartório. Então são duas novas possibilidades que a gente já tá conseguindo fazer e está dando certo, e que faz com que as pessoas resolvam também o seu problema de uma forma muito mais rápida. Realmente, a gente conhece com processos longos, difíceis, né? Até de direitos, né, que a gente adquire por várias coisas, né, na lei, que às vezes você tem até uma dificuldade de requerer os seus direitos por ser tão difícil, né? E acho que isso é uma ótima coisa, assim, para facilitar para as pessoas mesmo requererem os próprios direitos que a lei demora, às vezes, né? Exatamente, é por isso que a gente volta na advocacia preventiva, né? Se você tem um advogado da sua confiança, e às vezes vale muito mais a pena você marcar uma consulta, tirar todas as suas dúvidas e ter conhecimento dos seus direitos, do que você ficar esperando, porque quanto mais o tempo passa, mais difícil vai ficando, você perde documentos, você perde testemunhas, enfim. Então, é importante usar o advogado justamente para isso, como seu aliado. Da mesma forma como a gente falou do médico, né? Que você passa por consultas de rotina, às vezes, principalmente quem tem empresa, quem tem patrimônio, quem costuma fazer bastante negócio, tem que realmente consultar um advogado com uma certa frequência, para que não precise chegar ao ponto de ter um problema realmente em suas mãos e aí ter que levar para o judiciário, ter que entrar com processo e ser algo muito mais difícil de resolver. Eu falo por eu ser leiga nessa parte de advocacia, enfim. A minha mãe se formou como advogada, né? Aliás, ela gosta muito da Jaqueline.
mas ela abdicou, né, a profissão para cuidar da gente, enfim. Mas ela também ama a advocacia, né, e tá sempre tentando estudar. Mas enfim, eu como leiga, a gente fica às vezes, realmente essas coisas que a gente tem até direito, falar, nossa, é muito difícil, vou deixar para lá. E isso não pode, a gente tem que requerer, e tem essas facilidades, é muito importante isso que a gente está falando, assim, para as pessoas procurem sim, porque a lei é feita para isso, né? Todo Exatamente. Tipo de lei. E aí conhecimento é tudo, né? Se a gente não tem o conhecimento, a gente não tem como ir atrás dos nossos Sim, direitos. Exato. Saber os seus direitos também, né? É muito importante. E, por exemplo, você atua no previdenciário, né? Também, isso. Eu queria te perguntar que acho que todo mundo precisa saber e quer saber, e às vezes também não sabe, e às vezes não sabe quais são os benefícios nem como buscar, né? Como que você acha que deve ser, como que a gente deve ir atrás, né, desses benefícios? Isso esse é um outro serviço também que é oferecido hoje na advocacia preventiva, que é a elaboração de um planejamento previdenciário. A gente sabe que a gente trabalha, em algum momento da vida a gente vai querer se aposentar, vai precisar descansar. Então, o planejamento previdenciário é um estudo que é feito pelo advogado, né, um documento que é feito com base na carteira de trabalho, com base nos carnês de contribuição, com base em todas as informações que tem no banco de dados do INSS, para verificar quando aquele segurado, quando aquele cliente, ele vai poder se aposentar. Em 2019, nós tivemos uma reforma muito grande na Previdência Social, né, que é conhecida como a reforma da Previdência. Então, com essa reforma, todo o regramento de benefícios, de tempo de contribuição, agora tem idade mínima para requerer benefício, então muita coisa mudou. E muitas pessoas que já tinham contribuições ficaram com a impossibilidade de se aposentar tão rápido, porque agora tem que contribuir mais e tem que ter uma idade mínima. Então, foram implementadas algumas regras de transição para aquelas pessoas que já estavam no sistema, né, que já trabalhavam, que já contribuíam e contribuem para o INSS. Então, essa possibilidade de fazer esse planejamento, que você vê, de acordo com todas as regras existentes hoje, qual é aquela regra que se adequa melhor ao seu caso, né? Quanto tempo mais você vai precisar contribuir para ter o seu benefício? Quanto vale você contribuir para poder ter um benefício maior? Então, é um estudo que é específico para cada pessoa, e aí, de acordo com essas regras da reforma da Previdência, a gente consegue verificar quando que a pessoa vai poder se aposentar e qual é o melhor momento para que ela possa fazer isso, né? E aí também tem pessoas que às vezes deixaram de contribuir por algum período, então elas podem complementar essas contribuições para aumentar a renda delas no momento da aposentadoria. Então eu costumo dizer que, na verdade, hoje é um dos melhores serviços que eu até ofereço para os meus clientes, que é esse da planejamento previdenciário, para a pessoa poder realmente se planejar, ter uma noção, uma estimativa de quando ela vai poder se aposentar e também se aposentar com o melhor benefício possível. É a mesma linha do que a gente estava falando, né? Tentar facilitar também para algo tão importante para todo mundo, né? Exato, e às vezes tem até algumas situações que a pessoa contribuiu, trabalhou e a empresa não fez as anotações devidas para o INSS, Sim. Então precisa fazer algumas retificações dessas informações e aí entra na advocacia preventiva novamente, né? O advogado ele vai pegar os documentos do cliente, vai fazer todas as retificações necessárias no INSS para quando for o momento daquela pessoa se aposentar, ela vai dar entrada e ela vai ter o benefício dela deferido, né? Se ela não fizer isso, ela vai simplesmente achar que ela tem o tempo já lá de contribuição, que ela já cumpriu todos os requisitos, vai dar entrada no benefício e aí vai ser indeferido. Aí vai ter que entrar com uma ação judicial, que é muito mais demorado, é muito mais, enfim, traumático às vezes até, porque a pessoa tem uma expectativa já de começar a receber o benefício, mas aí demora muito mais para ela conseguir a tão sonhada aposentadoria. Tem muita gente que não sabe, né? Existem ainda muitas pessoas que não procuram advogado, que vão deixando, e aí depois fica muito difícil, consegue reverter? Então, fica difícil algumas vezes quando, por exemplo, a empresa fechou, né? E aí você não tem mais aquela empresa para você ir lá e solicitar que dê baixa na carteira, que tenha alguma informação. Mas tem, assim, algumas formas que o advogado vai buscar documentos por extrato de fundo de garantia, ou então, às vezes já entrou com um processo judicial para reconhecer aquele período de trabalho. Então, sim, tem algumas formas que o advogado ele vai verificar, né, de caso a caso, de acordo com cada cliente, para poder conseguir chegar nesse tempo de contribuição. E lógico, vai ter alguns casos também que não vai conseguir, a pessoa vai ter que contribuir um pouquinho a mais para poder preencher todos os requisitos. Mas há sim algumas formas, mesmo que acontecem imprevistos, que às vezes o cliente não sabe, ele só vai saber realmente no momento da
de solicitar a aposentadoria, então por isso que vale a pena. Quando ele já perceber que ele já está com uma idade mais avançada, né? Hoje a mulher pode se aposentar com 62 anos, é a idade mínima, e o homem 65 anos. Então quando a pessoa já trabalhou algum tempo, já vê que está chegando próximo da idade, já vale a pena fazer esse planejamento previdenciário para ver quanto tempo que ela vai precisar ainda para trabalhar e se precisa fazer alguma retificação de informação junto ao INSS, que aí o advogado já providencia antes, para quando realmente preencher todos os requisitos, já dar entrada na aposentadoria e ter o benefício deferido. E para fazer esse requerimento, né, dos benefícios do INSS, como você estava falando para a gente, é necessário ter um advogado? É muito importante, né? Na verdade, não é obrigatório que tenha um representante legal para dar entrada em requerimento junto ao INSS, porém, é lógico que o profissional, né, o advogado, a advogada previdenciarista, que tem conhecimento específico nessa área de atuação, ele tem um maior preparo para poder fazer esse requerimento. Então, ele vai solicitar a documentação pertinente para o cliente, vai fazer a conferência desses documentos antes, se precisar complementar essa documentação, ele já vai solicitar antes de dar entrada no requerimento, e aí também ele vai fazer uma petição, né, vai fazer tudo direitinho o requerimento, de uma forma que fique mais fácil para aquele servidor do INSS para analisar e gerar o deferimento do benefício. Quando a parte ela entra sozinha, muitas vezes ela não tem conhecimento de toda a documentação que é necessária. Então é lógico, ela pode dar entrada sozinha, sem a representação de um advogado, mas é o advogado previdenciarista que vai ter todo o conhecimento para anexar os documentos da forma correta, complementar a documentação caso seja necessário, inclusive nos casos de indeferimento, há a possibilidade de fazer o recurso administrativo, né, que o próprio advogado faz. E aí a gente faz por meio de petição, a gente coloca toda a fundamentação legal, algo que infelizmente o cliente, né, o segurado, ele não sabe fazer. Então, não é necessário, mas é muito importante que seja orientado por um advogado para que faça o requerimento e tenha o benefício deferido da melhor forma possível para aquele cliente. As leis são muito difíceis, né, tem muita brecha, muitas coisas, e assim, é muito importante se você puder ter o acompanhamento de um advogado, não vai passar nada, né? Tem o conhecimento para te ajudar da melhor forma, né? Ele quer que você consiga o melhor, né? Exatamente. E aí a gente faz a conferência dos documentos, por exemplo, quando se trata de benefícios por incapacidade, que a pessoa não está impossibilitada de trabalhar, precisa apresentar documentos médicos, precisa apresentar relatórios, atestados médicos. Então, o advogado, ele vai verificar toda essa documentação, ele vai fazer toda a conferência e aí vai juntar todos os documentos da forma certa, né? Às vezes o cliente acaba juntando documentos muito antigos, que aí não adiantam para fazer aquele requerimento daquele benefício. E aí, então, o advogado, ele vai fazer o requerimento da forma que fique mais fácil para análise do servidor do INSS e, ao mesmo tempo, visando o melhor benefício para aquele cliente. E, por exemplo, eu quero te perguntar também da OAB, que você também trabalha, né, tá à frente, lá na diretoria. Qual que é o papel, né, que vocês desempenham lá, o que contribui, né, o que é importante à OAB, que é muito importante, né, para todos esses casos, né, para advocacia, enfim. Exato. Na OAB, hoje eu estou como secretária-geral adjunta, sou uma das 5 diretoras, juntamente com o presidente Rafael Meirelles, com a diretora tesoureira Daniela Bercovitz, o nosso vice-presidente o Sérgio Marques e o nosso secretário Dr. Leonardo Ramos. Nós atuamos, na verdade, em defesa da advocacia, né? Nós somos os representantes da advocacia santista, nós somos da OAB daqui de Santos. E a OAB, ela tem um papel fundamental de também levar o conhecimento para a sociedade. Então, além da gente fazer cursos, eventos para advocacia, a gente faz campanhas também para a sociedade. Então, hoje eu estou aqui falando de diversos assuntos importantes, né, para levar informação para os cidadãos, para a sociedade de modo geral. E aí entra também o papel da OAB, que a gente também faz algumas campanhas sociais, a gente tem quase 90 comissões temáticas, que são grupos de trabalho de determinadas áreas, né, da advocacia, como, por exemplo, direito de família, direito previdenciário que a gente falou, direito do trabalho, e também tem algumas comissões que tratam de matérias de assuntos gerais, como, por exemplo, a Comissão de Defesa do Consumidor, a Comissão de Direitos da Pessoa Idosa, direitos da pessoa com deficiência. Então, assim, a OAB, ela tem o papel de
defender as prerrogativas do advogado, né, que seria de fazer com que ele possa exercer a atividade de forma autônoma e de forma livre, mas, ao mesmo tempo, a OAB também tem o papel de atuar junto com a sociedade. Então, a gente leva informação, a gente faz campanha social, e, inclusive, eu até queria aproveitar o espaço para falar que agora, no mês de junho, nós vamos fazer uma campanha de doação de sangue na OAB de Santos, para toda a advocacia participar, né? E aí é uma forma também da advocacia estar envolvida na sociedade e ao mesmo tempo da gente poder fazer um trabalho de ajudar aí com os bancos de sangue para que a gente possa ter aí, atender a população que precisa. É muito importante, né? Tá junto, a gente fala muito de saúde, também tudo a ver. Mas tudo é saúde, né? Tudo que envolve o emocional, que são coisas pesadas, difíceis de resolver, né? A advocacia. Então, envolve muito, como a gente falou desde o começo, o emocional. E é muito legal vocês estarem nessa linha, né? De estar com as pessoas, ouvir o que elas têm a dizer, né? Essas ações são muito importantes para elas perceberem os direitos, para falarem, para a gente falar cada vez mais. É isso que a gente está fazendo aqui para as pessoas que, às vezes, como a gente fala, não conhecem, não sabem os direitos, enfim, como a gente falou. É muito importante, tem várias campanhas, né, que você falou, que é de trabalho, de família. Então, vocês estão sempre nessa linha, né, querendo estar perto das pessoas. E, claro, o que a OAB sempre fez é os advogados, né, essa linha dos advogados. Mas estar junto com as pessoas é muito importante. Eu achei muito importante isso, você falar pra gente. Isso, a OAB ela tem esse papel juntamente com a sociedade, tanto que na nossa gestão específica nós já fizemos algumas cartilhas específicas para levar conhecimento para a população. A gente fez cartilha relacionada à saúde, fizemos cartilhas relacionadas aos direitos das mulheres, fizemos já cartilhas relacionadas aos direitos das pessoas idosas. Então é isso, a pessoa conhecendo o seu direito, ela consegue tanto solicitar a ajuda de um advogado quando ela percebe que o direito dela está sendo ofendido, né? E ao mesmo tempo também ela sabe se defender quando realmente aconteceu uma situação e ela precise, enfim, ou entrar com uma ação, ou fazer um contrato, ou uma consultoria jurídica. Muito bom, esclareceu muito bem, né, tudo. E eu queria te falar que é um orgulho, né, a Jaqueline, que como eu falei, eu conheço desde pequena, e eu tenho muito orgulho de você estar, né, representando dessa maneira tão forte, né, e defendendo, né, os direitos das pessoas, que isso é muito importante, estar na OAB, né, você falando aqui pra gente. A gente poderia ficar mais tempo conversando, né, amiga? Ela é minha amiga pessoal. Mas é muito importante você estar esclarecendo tudo isso pra gente. E eu tenho muito orgulho de você. Paula, eu quero te agradecer muito pela oportunidade. Também quero dizer que eu tenho muito orgulho de você. Aqui nós estamos conversando sobre assuntos muito importantes e você faz isso no seu programa com frequência, né? Você traz assuntos totalmente relevantes e importantes para toda a sociedade. Muito obrigada. A Jaqueline, agora falando de antes, a gente fez jazz juntas, né? A gente fazia dança juntas. Que dança eu falo, pro corpo, pra mente, né? É tudo. A gente cresceu de uma forma assim mais leve, né? Eu recomendo todo mundo fazer dança. E também, né, que também une, né, esse vínculo de amizade que a gente tem até hoje, é muito importante. Passa o contato, né, de vocês, de quem você quiser, pra gente entender mais projetos, pra também se precisar te procurar de repente. Eu vou falar então o meu Instagram, que é @JaquelinePereiraADV. E também eu vou falar para as pessoas seguirem a OAB Santos, né, nas redes sociais, que lá também tem informações dos eventos que são organizados pela subseção de Santos e também com relação a todo o serviço que é prestado para a advocacia santista e para a sociedade. É isso, obrigada e volte mais vezes aqui. Foi um prazer te receber no nosso programa. Muito obrigada, Paula, pelo convite. Estou muito feliz. Obrigada. É isso, gente. Vamos nos informar, né, que a gente merece, né, requerer o nosso direito. Isso é muito importante. Bom, e hoje nosso programa está terminando. Eu espero que vocês tenham gostado de tudo que a gente preparou com muito carinho para vocês. Agradecendo a parceria de sempre do Salão Espaço VIP, com a minha cabeleireira Thaís e minha maquiadora Rafaela, que arrasam sempre na minha produção. Tá aqui o endereço para vocês. Bom, então espero vocês semana que vem, domingo às 8 da manhã, para falar mais sobre sua saúde e o seu bem-estar. Porque, como eu sempre digo, cuidar do outro é um ato de amor. Um grande beijo, fiquem com Deus e até lá!